Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de pedir que a igreja, por gentileza, tomasse assento. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por esta oportunidade tão maravilhosa, e ao pastor Levi Júnior, meu amigo. Você se lembra o que eu escrevi na mensagem, né? E quando eu falo aquelas coisas, não é por mediocridade, não é, verdade, é o que eu estou sentindo. Glória a Deus, é um prazer rever pastor Levi Júnior, nosso amigo, e revendo alguns amigos que pegamos mais intimidade há algum tempo atrás, através do nosso irmão Fábio Ribeiro, irmão Kleber, vi ali irmão Esdras. Parabéns pela bênção, maravilha, Deus abençoe. E nós sabemos que a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor é muito grande, e eu sinto isso. Brinquei aqui com o pastor Levi. Quero agradecer a confiança, meu amigo, meu chefe, muito obrigado. E a confiança por nos ceder uma oportunidade num culto de Santa Ceia, um culto tão sublime como este. Deus abençoe mesmo. E eu cheguei aqui, irmão Kleber, que a gente tem um pouquinho mais de afinidade, de intimidade, ele falou assim: pastor Júnior, fica tranquilo, está na sua casa. Na minha casa eu até me considero, mas aquela questão de tranquilo, eu falei para ele assim: olha, você pode falar isso para mim até cansar, não vai adiantar nada, porque realmente não é fácil. Mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa. Minha esposa não pôde vir, ela tinha que estar ali na igreja, e nós estamos aqui, gratos a Deus por tudo isto, e por tudo quanto já vimos neste lugar, esta igreja linda, abençoada, com um pastor abençoado. E eu peço à igreja, queridos irmãos, que na simplicidade das minhas palavras, eu creio assim: vocês têm um pastor que eu já ouvi pregar, pastor Levi Júnior, prega muito, canta. Tenho o privilégio de ter um pastor assim. Se eu cantar um hino para vocês aqui, eu vou impedir que muitos tomem a ceia, até porque não pode tomar ceia com raiva. E se eu cantar um hino aqui, tem gente que vai ficar com raiva e não vai poder tomar ceia. Então começa por aí. Mas vocês têm o privilégio, o presente de Deus, de ter um pastor abençoado desta maneira, conhecedor da palavra de Deus, portando um conhecimento que consequentemente se estende aos obreiros que estão aqui na retaguarda, e por consequência a toda a igreja, que com certeza é muito bem ensinada. Mas eu peço à igreja que na simplicidade das minhas palavras, eu creio desta maneira: o Espírito Santo, ele pode fazer e fazer com que as minhas palavras, na simplicidade delas, chegue ao seu coração, falando ao teu coração de uma maneira muito especial, fazendo o que apraz a Deus, pois a palavra dele, ela não volta vazia, mas antes ela faz o que apraz ao Senhor. E eu confio nisto, e quero em pouco tempo trazer algo que Deus colocou no meu coração, mediante um culto de Santa Ceia. E para isso eu gostaria de ler um versículo da palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, aquele capítulo tão conhecido, capítulo 53, eu quero ler apenas o versículo 10, que diz assim: olha, todavia ao Senhor agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E o que me chamou a atenção, que eu gostaria de falar, de trazer à igreja nesta noite, pastor Levi, dentro deste versículo, uma pequena palavra, vamos dizer, quando me deparei dentro deste versículo, quando o profeta diz assim: olha, que o Senhor se agradou em moê-lo. Moer
E ele se referia a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O profeta messiânico Isaías estava falando aqui, e ele fala neste capítulo de uma maneira que nos impressiona. Ele descreve detalhes que é como se ele estivesse vendo, como se ele pudesse ver o próprio Jesus, o Messias. Ele descreve detalhes há 700 e tantos anos antes da vinda de Jesus, e ele diz e escreve desta maneira, e descreve Jesus Cristo desta maneira tão linda. E ele fala assim, que o Senhor agradou em moê-lo. Queridos irmãos, Jesus, ele foi moído pelas nossas transgressões. Não foi porque ele merecia isto. Isto é algo simples. Nós conhecemos, encontramos Jesus um dia e sabemos isso, por isso estamos aqui. Mas eu gostaria só de falar num prefácio desta maneira com a igreja. Ele foi moído por minha causa e por sua causa. Deus agradou em moê-lo. Mas por que Deus se agradou em moê-lo? Porque havia um propósito muito maior e muito especial naquele sacrifício. O agradar de Deus é porque Deus via, não aquela cena que o profeta descrevia neste momento, que haveria de acontecer, em Cristo sendo moído ali até chegar à cruz, aonde foi o seu sangue vertido por nós, toda a humilhação, a dor que Cristo padeceu. E esta palavra, ela exprime algo muito significativo em tudo isto, que é moer. Nós podemos entender o que é moer. Pastor Levi, me permita aqui falar como mineiro. Não tenho, como já disse, não me considero capaz, mas deixe-me falar como mineiro. O moer, não sei se aqui há alguém, ou que até pelos anos que já se passaram, pôde conhecer. Você sabe o que é pilão? Alguém já teve essa experiência na antiguidade? Sabe o que é pilão? O que é? Oh, mas então tem bastante, deve ter mineiro aqui nesse lugar. Você sabe o que é colocar o arroz dentro de um pilão, né? Aí pega a mão de pilão e ali, ó, soca. Mas o moer vai além disso. E isto foi o que Deus colocou no meu coração para falar nestas simples palavras à igreja nesta noite. Jesus foi moído por nós, sendo Deus, era Deus e continua sendo, é Deus e é Deus eternamente, mas fez desta maneira, se humilhando por minha causa e por sua causa, porque nós merecíamos aquilo, mas ele, sendo Deus, não, na sua perfeição, na sua glória, no seu poder, se fez desta maneira, pela vontade do Pai, em meu favor e em seu favor. E nós sabemos disso. Mas eu gostaria de levar este pensamento para uma outra vertente, trazendo as nossas vidas. Eu tenho certeza e me sinto na liberdade de falar. Sei que vocês têm um pastor, um grande homem de Deus, e que ensina e prega a palavra de Deus de maneira que a igreja sabe muito bem. Mas me sinto na liberdade de fazer desta maneira. Jesus fez isto sendo Deus, sem merecer nada, nenhum castigo. Fez isto pelo que nós merecíamos. E muitas vezes, irmãos, nós não entendemos. A palavra de Deus relaciona em alguns momentos, ilustrando, tipificando. Jesus fez muito isto, comparando as coisas espirituais com as coisas materiais, até para que pudéssemos entender. Porque se ele falasse só espiritualmente, nós não entenderíamos.
E muitas vezes ele falou em parábolas, tipificando estas coisas que nós podemos entender, para que pudéssemos entender as coisas do céu, as coisas celestiais. E eu gostaria de fazer uma ilustração na simplicidade das minhas palavras, dentro desta palavra, moer, do agir de Deus em nosso favor. Deus fez isso com o seu próprio Filho, Jesus Cristo, único Filho. Deus o enviou à terra, ao mundo, para padecer desta maneira por nós, porque se Ele não o fizesse dessa maneira, nós não estaríamos aqui esta noite, não existiria a igreja de Arthur Nogueira, não existiria a igreja de Conchal, não existiria igreja nenhuma, não existiria salvação, não existiria céu para nenhum de nós. Este sempre foi o propósito de Deus. Então eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã: há um propósito de Deus em tudo que Ele faz. Ainda que momentaneamente, naquele instante, nós não entendemos, muitas vezes não é assim, nós não entendemos, Deus parece que está nos fazendo passar por um estreito. Eu quero te dizer uma coisa: se o próprio Jesus foi moído, quem sou eu e quem é você para não passar por algum processo que Deus queira que passemos de vez em quando? Aceite o processo de Deus na sua vida, como Ele quer fazer, Ele sabe como fazer. Aleluia. Ele tem o controle de tudo nas mãos, Ele tem todo o poder, nada foge ao controle de Deus. Se Ele está fazendo acontecer, se Ele está deixando, permitindo ou agindo num processo na sua vida, dê glória ao nome de Jesus e saiba, permaneça na sua fé em Cristo, dizendo: Senhor, eu não estou entendendo agora, mas sei que Tu és o Cristo que fez tudo aquilo por mim e me tirou de lá de onde eu estava, e eu sei que Tu me amas. Em breve eu vou entender tudo, e enquanto eu não entendo, eu dou glória ao Teu nome, Jesus, porque Tu mereces. Aleluia, porque Tu és Deus. O Senhor comprou a minha vida, pagou um preço. Este sofrimento não é nada comparado ao que Tu fizeste por mim. Não se preocupe, meu irmão, Deus sabe como fazer. Pastor, mas eu não estou entendendo. Não se preocupe. Cristo, claro, como Deus, 100% homem aqui na terra, no seu ministério, e também 100% Deus, sabia. Nós muitas vezes não sabemos, mas Ele sabe, e nós estamos nas mãos dEle. O inimigo não nos toca, porque ele não deixa. Até o que o inimigo quer e pode fazer é com a permissão dele. E na menina dos olhos de Deus, ninguém toca. Ele tem o controle de tudo. O processo é difícil, mas espera em Deus, porque Ele está trabalhando e Ele sabe como moê-lo. Se eu perguntar aqui se alguém gostaria ou ficaria feliz em ser moído, nem eu levantaria a minha mão, porque é um processo de dor. Mas eu gostaria de dizer a você que Deus não faz nada sem propósito. Cristo havia de ser moído, mas Deus se agradou nisto, porque, aliás, Deus se agradou nisto, porque Deus estava vendo cada um de nós aqui esta noite hoje. Eu e você muitas vezes não estamos vendo o lá na frente, mas Deus está. Então enxergue pela fé e dê glória a Deus e espere no Senhor. Neste processo eu ilustrei e coloquei como uma tipificação algo que é bíblico, uma semente, porque a própria Bíblia diz que para uma semente, isso aconteceu com Cristo. Para uma semente frutificar, ela tem que primeiro morrer. Se a semente não morrer quando jogada na terra, ela não pode brotar. Mas para que ela possa brotar e produzir muito mais do que um grão que foi semeado, aquele grão tem que morrer. Por isso Jesus fez desta maneira. Ele morreu. Aqui no trecho que lemos diz que prolongará os seus dias. Sim, sabe por quê? Porque Ele havia de morrer, mas havia de reviver, de ressuscitar e viver para todo sempre, porque Ele é o dono da vida.
Então a semente tem que morrer. Mas a semente, ela passa por um processo. A Bíblia relata muito sobre o trigo, e eu gostaria que você entendesse desta maneira. Eu e você poderia colocar como muitas coisas. A oliveira, ela produz também o grão, vamos colocar assim, a azeitona, o grão que também passa por um processo até que chegue aonde Deus quer, o azeite, o óleo. Mas para que chegue naquele óleo, naquele azeite precioso, é necessário passar por um processo. O trigo que nós estamos vendo aqui, o pão, ele é feito com o trigo, sim. Mas o trigo lá plantado, lá na plantação, colhido lá, ele tem que passar por um processo até ele virar farinha de trigo, até ele virar pó, e da farinha, aí se faz o pão. Eu quero te dizer uma coisa, Deus está com um processo na sua vida, mas Ele me trouxe aqui para dizer para você uma coisa: espera e confia nele, aguarda nesse processo todo, tem algo muito grande e especial lá na frente, para a glória do nome do Senhor, e para que você seja exaltado. Se o próprio Jesus passou por aquilo, quem sou eu e quem é você para não passar por este processo? E poderíamos descrever em 3 etapas, resumindo. A primeira, de uma plantação, como disse aqui nos exemplos, o trigo, o milho, tantas coisas que poderíamos usar, mas ele é colhido e ele é passado por processos, e vamos colocar o primeiro dele, a debulha. A Bíblia cita, lembra quando falas que Gideão, ele foi malhar o trigo lá no lagar, onde não era lugar apropriado, mas sim na eira, mas temendo os inimigos, o que estava acontecendo, ele foi lá no lagar malhar o trigo, mas seria na eira. A eira é um lugar assim, elevado, um pouco mais alto, e tudo tem um propósito de Deus. Porque o trigo, ele tem que ser colhido, mas depois vai para a eira, e ele tem que ser agora batido, malhado, para que o grão saia dali, para que possa ser colhido dali de onde foi tirado, e até o propósito da eira. Eira fica num lugar mais alto, e eu quero dizer uma coisa para você, você que entende esta linguagem, sei que todos entendem, mas aquele que teve uma experiência mais próxima disso que eu falei, ali, quando nós estamos lá no passado, hoje as coisas são modernas, você pega ali o arroz, por exemplo, e você leva ali para socar, para tirar a palha, aí você põe na peneira, aí você pega, não sei se tem alguém aqui que já fez isso, no vento que sopra contrário, você joga para cima assim, e o vento sopra e leva a palha, e a semente cai na peneira, e você vai fazendo aquilo, e o vento vai soprando, e vai caindo a semente, porque é o que precisamos. Eu quero te dizer uma coisa, até o vento contrário, ele é benefício para a nossa vida, quando ele vem de Deus. Este vento contrário que está soprando na sua vida, ele vai servir de bênção para você, porque você está na casa do Pai e não arredou o pé, mesmo tendo pouca força, você guardou a palavra de Deus e resistiu. O vento contrário vai trazer bênção lá na frente, porque é o vento contrário na eira que limpa a palha do arroz. Glória a Jesus. E Deus vai trabalhando nesses processos. Não sei, mas eu creio que Deus possa estar trabalhando desta maneira em muitas vidas aqui. E eu espero que o Espírito Santo esteja falando com você. Há um propósito especial, Jesus te ama. Deixa acontecer desta maneira. Ele tem o controle de tudo. Ele só está trabalhando porque Ele nos ama. O propósito maior está lá na frente. A bênção é muito maior do que este sofrimento. Pode ter certeza disso. Confia no Senhor. Até o vento contrário é benéfico na vida do crente. Na simplicidade de um exemplo, vamos colocar assim um vendaval muito forte. No nosso país nós não temos muito isso, mas vamos colocar como exemplo. Num vendaval muito forte, um vento aí de 200 km por hora. Vamos dizer, em suposição, que um avião tenha que decolar nessa situação.
e o vento está soprando para lá, e este avião sai para decolar em favor ao vento. Você já entendeu? É fácil ele decolar? Não. Mas tem uma coisa: se virar ele contra o vento e ele for, é rapidinho, irmãos, com o vento contrário, ele levanta voo e sobe. Este vento contrário é só para te levar num lugar mais alto. É só para você entender o que Deus quer com você. Este vento contrário tem um propósito de Deus. E é assim que Deus faz. A debulha, muitas vezes nós não somos debulhados, mas há um propósito. Sabe por quê? Porque Deus nos ama e nos quer com Ele nos céus. Foi para isso que Jesus foi moído, para que pudéssemos estar com Ele no céu. E a igreja sabe, crê e espera. E esta esperança é uma certeza convicta, que um dia e em breve o veremos face a face. E tudo isto não será nada mediante a glória que vamos experimentar ali aonde estivermos, no céu com o Senhor. Porque ali é lugar onde os nossos olhos nunca viram, os nossos ouvidos nunca ouviram o que estaremos vendo ali naquele lugar. Crente, há um propósito específico de Deus. Glorifica o nome do Senhor, não saia do seu lugar, não arrede o pé, mas glorifica a Deus e deixa o processo acontecer, porque depois dele você vai entender a grandeza do seu Deus. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. E neste processo existe uma outra etapa também. Depois da debulha, às vezes tem crente que confunde, fala assim: ó, ai meu Deus, agora acabou, graças a Deus que eu não estou aguentando. Não, meu irmão, aguenta, tem mais, mas Deus é contigo. O Espírito Santo está dentro de você para te fortalecer, para que você cumpra todo o processo de Deus. Aleluia. Vamos colocar, simbolizando uma etapa assim, ó, o armazenamento. Essa parte também não é fácil. Talvez você esteja nessa fase do armazenamento. O produtor, né, o senhor da fazenda, como a Bíblia descreve em muitos exemplos e parábolas, ele fez o grão passar por isso. Agora passou na eira, tirou a palha. Agora ele leva lá para o celeiro, coloca lá no celeiro, guarda lá, bem guardadinho. Celeiro, tempo de espera. E esperar muitas vezes não é bom, mas só Deus sabe o tempo certo. E isso agora vai com o endereço certo, para um coração certo. Entenda uma coisa: há um tempo certo. Se você está no armazenamento, no celeiro, aguarde em silêncio no Senhor. No tempo certo Ele vai lá e vai tirar de lá, porque há o tempo de entrar lá no celeiro, mas há o tempo de sair de lá. Há um tempo que o Senhor daquele lugar vai abrir a porta do celeiro e vai lá e vai te buscar lá. Chegou a sua hora. Glória, aleluias. Oh, aleluia. Glória a Deus. E às vezes no celeiro, no armazenamento, está lá, você como semente lá, passou pela debulha, não foi fácil. Agora lá guardadinho, Senhor. Aí essas horas, sabe como que o crente pensa às vezes? Deus se esqueceu de mim, estou aqui, Deus não se lembra. Meu irmão, eu posso me esquecer, você pode se esquecer, mas aquele que nós servimos não se esquece nunca, de maneira nenhuma. Ele é Deus, Ele é onisciente,
Ele não se esquece. Deixa de bobagem, deixa de falar assim: olha, o Senhor se esqueceu nada. Há um tempo determinado e esse tempo vai findar. E às vezes nós estamos lá no armazenamento, aí entra o senhor da fazenda, o produtor, o fazendeiro, abre a porta do celeiro e nós estamos lá. Ô Kleber, pastor Levi, estamos lá. Ai, agora é a minha vez. Pensa, Kleber, ele vem na sua direção, você fala: é a minha, chegou. Aí você está aqui, aí ele chega bem pertinho, pega o pastor Levi e vai embora. Pegou do seu lado, mas não foi você. Oh meu Deus do céu, nessas horas é difícil, mas não tem problema, é porque era o tempo do que estava do seu lado, mas o seu vai chegar. Uma hora você vai ver aquela porta se abrir e ele vai na direção de novo, mas ele vai chegar em você e vai tirar você de lá. Aí ele vai levar e você vai glorificar o nome dele. E o tempo que você ficou lá no celeiro, no armazenamento, foi o tempo de Deus. Teve um propósito nisso. Creia, há um propósito grande de Deus e muito especial em tudo isso. E agora, acontecendo isso, uma outra fase. Agora você deve ter pensado: mas passou pela debulha? Passei. Pelo armazenamento? Passei. Agora chegou o tempo de cantar. Não sei se você vai ficar feliz comigo. Chegou agora, depois do armazenamento, o tempo da moagem. Agora chegou o tempo de ser moído. Pastor Levi, por que o senhor convidou o pastor lá? Meu Deus, e eu quero lá saber de ser moído. Eu pensei que a debulha e o armazenamento já estava bom. Não, tem que ser moído, porque não faz pão com grãos, faz pão com farinha de trigo. Não se faz café com grãos de café, faz café com pó de café. Tem que virar pó. Aleluia. Tem que passar pela moinha. Aí sim chega no que Deus quer. Mas quando chegar lá, você vai ver o que é especial na sua vida. Você vai ver o que é Deus na vida daquele que Ele ama. Pode até virar pó, mas quando chegar no pó, é a essência que Deus quer. Era nisso que Deus queria, porque é desta essência que vai sair agora o sublime. É da essência, é do pó, que agora dá para fazer um pão gostoso para ser comido. Aí você tem que ir para a moenda. Oh Jesus! Mas como Deus é lindo. E Jesus passou tudo isso por mim e por você. E nós não podemos passar para ir para o céu? E se compararmos o nosso processo com o dele, ora, por favor, então dê glória a Deus. Eu estava lendo algo sobre a questão, quando eu disse da oliveira, do fruto da oliveira e da azeitona. A Bíblia fala da mó de azenha, a mó. Sei que você já leu isto. Até um versículo que fala quanto aos escândalos, né? Que diz assim: olha, o escândalo é inevitável, mas melhor seria que para este que vier o escândalo por ele, era melhor que ele colocasse uma mó no seu pescoço. Você sabe o que é isso? A pedra da moinha. Antigamente, hoje não, é tudo moderno, nós sabemos, mas isso, uma pedra pesada. Por isso que cita o exemplo assim, era melhor que amarrasse isso no seu pescoço e se lançasse no mar, porque com aquela pedra amarrada no pescoço, desce que nem um tiro, porque é pesada, com um orifício no meio, onde se colocava ali um eixo,
aqui fixo em um outro eixo aqui, e vamos colocar como exemplo. Eu falei que eu sou mineiro. Ali coloca o fruto necessário, a azeitona, vamos dizer, o grão. E ali alguém empurra aquela pedra, aquela roda, e ela vai passando ali, ó, e vai empurrando, e vai esmagando, e vai moendo, e vai ficando só o bagaço ali. Só que tem uma coisa: por baixo existe um recipiente, e naquele recipiente começa a pingar azeite. Aquele óleo começa a descer. O propósito não é aquele sofrimento. O propósito é aquele azeite que está caindo lá embaixo. É ele que tem valor. As irmãs sabem muito bem. Quando o azeite é de oliva é mais caro, mas o propósito é no azeite. E é isso que Deus quer de nós. O azeite, a essência. E se Ele nos chamou e nós estamos aqui, é porque Ele nos dá força pelo Seu Santo Espírito, não nos deixa vir tribulações acima do que podemos suportar. Suporte o processo de Deus, porque a bênção é muito maior. Deus tem algo, é melhor passar por isso e ser chamado de filho, porque quando Deus faz isso, Ele faz com quem Ele tem por filho. Bastardo Ele não castiga, mas o filho Ele tem ali pertinho dele e corrige, e ensina, e faz passar pelo processo. Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque quando passamos por isso, somos filhos. Aleluia, somos filhos. Deus não nos abandonou, não, Ele nos tem por filho. Ele está aperfeiçoando para que possamos entrar nos céus pelas portas. Jesus fez isso por nós. Glória a Deus. E este processo é difícil, mas é maravilhoso no seu resultado. Meu irmão, minha irmã, você tem certeza não sabia que eu estaria aqui? Nem eu sabia, só soube pelo convite do pastor Júnior. Mas eu quero te dizer uma coisa: de alguma maneira, em algum desses processos você se encontra hoje. Mas eu creio, espero e creio que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração que você é muito especial. Porque eu quero te dizer uma coisa: você é muito especial. Calma, que depois da moagem, aí o Senhor pega, vê você do jeito que Ele queria. Aí, irmãos, é como o ouro passado pelo fogo, fica mais refinado. Talvez você não entenda, porque isso foge à nossa compreensão, mas Deus sabe todas as coisas. E eu quero te dizer uma coisa: não arrede o seu pé, não saia do lugar que Deus te colocou, não saia. É aí mesmo onde você está que você vai dar glória a Deus e cantar o hino da vitória. Porque este processo, ele tem começo, mas ele tem fim. E o fim é de bênção, é de glória. E eu espero e agradeço mais uma vez que Deus tenha falado ao teu coração. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Pastor Levi Júnior, muito obrigado pela confiança. Deus abençoe.